O assunto dessa aula é o produto de normas. A gente tem dois espaços normados e quer saber, usando esses dois espaços normados, como é que eu ponho uma norma no produto, né? Tá aqui a pergunta. E e F são dois espaços normados. Eu estou usando o mesmo símbolo para denotar as normas, mas são normas diferentes, né? E a pergunta é, e no produto, né? É cartesiano F. Que norma que eu ponho, né? Qual que é a norma boa aí, né? E eu acho que se você procurar aí em vários livros, é muito comum que os autores façam assim, ó, a norma produto é essa, paf, essa aqui. A norma produto é essa, paf, põe lá, essa aqui, né? Eu listei aqui 3 normas possíveis de se colocar no produto, que eu acho que são normas bem naturais. É a norma da soma, a norma do máximo e o que seria a norma euclidiana, né? Não é a norma euclidiana, porque E e F são espaços normados aí, quaisquer, né? Mas, depois que você pegou um elemento E e um elemento F, você consegue calcular a norma de cada um deles. E aí você tem um par de números, né? Então, se você desenhasse esse par de números assim, ó, por exemplo, norma de E, norma de F, aí você já sabe que a norma do máximo, que vai ser tipo o maior desses catetos aí, a norma do máximo é menor ou igual que o tamanho da diagonal ali do retângulo, que é esse carinha aqui, que é menor ou igual que a soma, né? Por sua vez. E a gente já viu, quando a gente viu que essas normas, a gente já sabe que em R2 essas normas são equivalentes, então aqui elas vão ser equivalentes também. Mas é fácil mostrar assim logo de cara. Esse é a menor, depois vem essa, depois vem essa. Deixa eu apagar aqui e escrever isso, não? Eu vou botar assim, o máximo é menor ou igual. Eu vou chamar isso aqui de a diagonal, que é menor ou igual que a soma, né? Agora, por sua vez, a soma é menor ou igual que 2 vezes a norma do máximo. Para, né? Todas elas são equivalentes, certo? Então, se o que você vai fazer é independente da norma quando elas são equivalentes, tanto faz qual norma você vai usar, né? Normalmente a gente vai optar por essa daqui, a do máximo, mas a gente pode pegar qualquer uma. Quando a gente diz, as normas são equivalentes, é muito comum em argumentos, assim, em demonstrações, dizer, tanto faz qual norma a gente vai usar, porque elas são todas equivalentes. É tipo, sem perda de generalidade, aquela coisa do sem perda de generalidade, né? Sem perda de generalidade, podemos assumir que a norma é essa, porque todas são equivalentes. Todas quais, né? Essas 3 aqui, pelo menos, são equivalentes. Então, tanto faz você escolher uma, outra, mas quando você vai fazer esse tipo de argumento, a princípio, você tem que mostrar que esse conceito que você está trabalhando coincide quando as normas são equivalentes, né? Às vezes, o que você está fazendo não vale a mesma coisa se a norma, só porque a norma é equivalente, certo? Eu queria chamar a atenção para isso daí. Bom, essa aula vai ser muito simples. O que significa dizer, então, que uma sequência EN-FN converge para uma sequência EF? Uma sequência
no espaço produto, quando que ela vai convergir para um ponto aí qualquer, né? Então uma sequência, isso aqui é uma sequência no espaço produto. Quando que essa sequência é n, vai convergir aí para esse vetor EF. Isso vai acontecer quando cada coordenada convergir, né? A gente diz, nesse caso, que esse espaço tem a topologia produto, né? Convergência é a mesma coisa que convergência em cada coordenada, né? É muito fácil ver isso com aquela norma do máximo, né? Porque eu tenho um par de números maiores ou iguais que zero, esse e esse, Fn menos F. Quando que eles vão para zero, né? Já está escrito isso embaixo, porque isso é a mesma coisa que isso daqui, né? Os dois irem para zero. Ora, quando o máximo deles for para zero, né? Zero menor ou igual Fn menos F ou n menos E. Isso aqui é menor ou igual que o máximo. Então, claro, se o máximo for para zero, os dois vão para zero. E se os dois forem para zero, o máximo também vai para zero, né? Então, o máximo ir para zero, se a gente colocar no espaço produto aquela norma do máximo, significa que cada coordenada vai para zero. Essencialmente, a gente quer que a norma no produto tenha essa propriedade. Isso é, né? Isso é essencial, certo? Bom, como a gente sabe que aquelas normas lá todas são equivalentes, então tanto faz a gente usar a da soma, a do máximo, qualquer uma outra, porque quando uma for para zero, a outra vai para zero, né? A gente viu que quando as normas são equivalentes, a identidade é contínua, quer dizer, o conceito de convergência não muda, né? Convergir aqui mesmo, só que com a outra norma, é a mesma coisa, né? Então, normas equivalentes, elas têm a mesma topologia. Isso aqui vai acontecer quando a gente estiver usando qualquer uma daquelas três normas, né? Bom, mas não é só isso. Teorema. Eu estou em R2, vou pegar uma norma qualquer de R2 e vou calcular a norma desse cara aqui, ó, o vetor 1, 1. Bom, qualquer que seja a norma do vetor 1, 1 vai dar 1. Se alguém estiver gravando essa aula, por favor, desliga a câmera, porque tá errado, né? Depois você vai botar na internet aí e vai ficar parecendo que eu estou ensinando uma coisa absurda, uma coisa absurda dessas, né? É um exemplo, olha só, esse teorema, claro, que não vale, tá? Absolutamente errado, né? No entanto, eu vou demonstrá-lo, olha só. Eu vou assumir, podemos assumir, vou escrever assim, podemos assumir sem perda de generalidade, botando Q minúsculo, né? Que essa norma é igual à norma do supremo, à norma do máximo, né? Por quê? Porque todas as normas são equivalentes, né? Aí você pode dizer, pois todas as normas são equivalentes. E na norma do supremo, isso é igual ao máximo, ao supremo,
entre 1 e 1, que é igual a 1. Então, se vale na norma do Supremo, vale em qualquer norma de R2, porque todas elas são equivalentes. Horrível, né? Então, eu estou escrevendo isso porque eu não quero que você use essa coisa aí de sem perda de generalidade, sem ter de fato demonstrado que isso implica, né, que se você resolver para o caso particular, você vai estar resolvendo também para o caso geral, né? Certo? Isso aqui, claro que não vale, né? E pior ainda, se a gente tivesse mudado aqui, ó, e botado um zero aqui, você podia tomar a norma do máximo, a norma da soma, né? A norma da diagonal lá euclidiana, que todas elas iam dar 1, né? Nem por isso esse teorema é verdade, certo? Eu só queria mostrar isso para você não fazer esse tipo de coisa sem saber o que você está fazendo. No nosso curso vai ser muito comum a gente querer lidar com a seguinte situação, olha só. Eu tenho uma função f que sai de um espaço normado e vai para um outro espaço normado. E aí eu estou interessado em discutir se uma sequência lá desse com essa cara aqui, se isso aqui vai para zero ou não vai para zero, né? Beleza? A gente já sabe, esse cara aqui é um vetor de f, né? Esse quociente todo é um vetor de f, né? A gente já sabe que em f, convergência, tanto faz, se você mudar, trocar a norma por uma norma equivalente, uma sequência yn lá em f vai convergir para um y em qualquer norma equivalente, né? Então, se eu tenho uma sequência yn que converge para y numa norma, ela vai convergir em qualquer outra que seja equivalente, certo? Então, o conceito de convergência, assim, ele não depende da norma equivalente, ele depende da norma, né? Se você mudar a norma por uma não equivalente, pode ser que uma sequência que convergia pare de convergir, né? Mas se elas são equivalentes, então convergência em uma implica em convergência na outra. Então, a norma de f não é uma questão aqui para a gente, né? Mas se a gente mudar a norma de e, a gente está mudando a sequência que está convergindo. Esses vetores aqui de f agora mudaram, são outros, né? Certo? Então, não é uma sequência yn. Se você trocar a norma aqui em e, vira uma outra sequência zn que não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, mas... né? Quando a gente troca a norma aqui, a gente está trocando o vetor todo. Então, a pergunta é, se eu trocar essa norma aqui no domínio por uma norma equivalente, isso aqui, será que continua valendo para um caso em que já valia, né? Certo? Então, o que eu queria era discutir isso. Uma sequência desse jeito vai para zero. Se a gente trocar a norma aqui por uma norma equivalente, continua indo para zero. Se não for para zero e você botar uma outra norma que é equivalente, também não vai para zero. Esse tipo de coisa que a gente está interessado, né? Aí a gente vai poder dizer, como todas as normas são equivalentes, tanto faz qual você escolhe, né? O que acontece aqui, eu quero imaginar então que nesse espaço E aí, a gente tem duas normas, né? Essa norma e uma outra, eu vou pegar essa norma aí, xn, e uma outra norma xn estrela, certo? E aí, bom, eu sei que isso aqui vai para zero, para esse xn aí. Eu queria saber, será que para xn estrela, né, também vai para zero? Certo? Bom, então a gente tem que calcular, na verdade, discutir
que isso aqui vai para zero, a gente está falando aqui em f, né? Então, esse vetor ir para zero é a mesma coisa que a norma dele, norma de tudo, mas isso aqui é um número, né? Sai da norma. Então, a norma de f vai para zero. É isso que a gente está discutindo, né? E o problema é quando a gente troca as normas aqui do E, isso aqui muda, né? Esse número vai mudando. Então, a gente precisa resolver este problema aí usando a equivalência de normas. Eu vou trocar, então, no espaço E a norma por uma norma equivalente. E aí a gente gostaria que isso aqui acontecesse, né? A norma de f de xn. Isso aqui é a norma lá em f, dividido por essa norma xn estrela. A gente quer que isso vá para zero, né? Então, seria muito bom se a gente pudesse escrever isso aqui assim, né? Menor ou igual que a norma de f de xn, um valor aqui a vezes a norma de xn original, né? Então, como esse cara aqui eu sei que vai para zero, esse aqui também vai, né? E aqui que a gente usa essa equivalência de normas, né? O que eu quero é que esse número aqui seja maior ou igual que esse daqui. Então, como as normas são equivalentes, convergência em uma e convergência na outra, para isso aqui vai ser a mesma coisa, certo? Vamos usar esse tipo de coisa aqui no espaço produto, que é onde a gente não tem uma norma ali muito fixada e a gente queria botar uma daquelas três lá, né? E aí a gente queria poder botar qualquer uma das três e todas elas darem o mesmo resultado aqui. No curso a gente vai se deparar com essa situação aqui, olha só. Eu tenho uma transformação de um produto de espaços normados num espaço normado. É uma transformação bilinear e contínua. Quando a gente fala contínua, isso tem a ver com as normas, né? Tanto em K quanto nesse produto E cartesiano F, né? Mas no fundo não é exatamente continuidade, não tem exatamente a ver com a norma, é mais com a topologia, né? Com convergência. Então, dizer que esse cara é contínuo é dizer que para qualquer sequência que você pegar aí, N, Fn, convergindo para E, F, isso vai ter que implicar que B de EN, Fn, converge para B de F. Né? E a gente já viu que quando as normas são equivalentes, essa ideia de convergência não muda, né? Então, se você mudar a norma lá em K, isso aqui não vai mudar. Se você mudar a norma em E e a norma em F, isso aqui não vai mudar. Desde que aqui você tenha uma norma que dê a topologia produto, né? Que é essa topologia onde é N converge... Bom, aqui não vai mudar, né? Mas se a gente colocar assim, N converge para E e Fn converge para F, isso implica nisso, aí sim, a gente está interessado na topologia produto, né? Porque essa sequência converge para cá na topologia produto quando ela converge coordenada a coordenada, certo? Mas a princípio, esse tipo de coisa, continuidade, não é, claro, depende da norma, porque a norma vai dizer quais são as sequências que convergem, né? E para onde elas convergem. Mas se você tiver duas normas que têm as mesmas sequências convergindo para os mesmos limites, a continuidade não depende de qual norma você está usando. O que importa é quais são as sequências que convergem e quais são os limites, né? Então essa função aqui, ó, bilinear
e contínua, certo? E aí, isso aqui eu nem deveria colocar como exemplo, eu poderia colocar como nas minhas notas ali está exemplo, mas é um teorema, né? Uma proposição. A gente vai usar essa proposição aqui. Então vai existir um número, tipo lá com as transformações lineares, né? Só que aqui, como é bilinear, vai aparecer norma de A e a norma de B, certo? Esse cara aqui é menor ou igual que esse número vezes a norma de A, a norma de B, né? Com as transformações lineares a gente tinha aquela coisa assim, né? T de A, a norma disso, M vezes a norma de A. Aqui é parecido, certo? Só que a transformação é bilinear, a gente tem dois espaços ali, né? Bom, como é que eu vou mostrar isso daqui, né? Eu vou pegar uma norma específica, que é a norma do máximo, e vou mostrar que isso daí vale, porque isso aqui não tem nada a ver com a norma produto. Essa afirmação aqui não tem nada a ver com a norma produto, ela tem que ver com a norma de E, com a norma de F e com a norma em K. Não tem nada a ver com a norma que você está usando no espaço produto, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu queria que você visse que com a norma do máximo, a bola de raio delta centrada no 0, 0, aqui é o 0 de E e o 0 de F, né? Isso é a bola de raio delta centrada no 0, lá em E, cartesiano, com a bola de raio delta centrada no 0, lá em F, certo? Então, primeira coisa, eu queria observar isso daqui, né? E o que a gente sabe da continuidade é assim, se eu pegar uma vizinhança do 0 lá em K, a bola de raio 1, né? E pegar a imagem inversa dela, vai conter alguma bola de raio delta, né? Eu vou apagar essa parte aqui de cima, deixar só essa parte aqui embaixo. Mas o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Existe um delta maior do que 0, tal que, como essa B é contínua, B da bola de raio delta centrada no ponto 0, 0, isso vai estar contido. Se você calcular o B, ficou meio ruim esse bando de B, né? Esse B aqui é a transformação bilinear, né? E aí a imagem da bola de raio delta tem que estar contida na bola de raio 1, centrada em 0, lá em K, né? E, F e K. Só que essa bola aí é esse carinha aqui, né? E na verdade a gente pode melhorar isso. Bom, eu vou botar esse cara aqui. Deixa eu botar ele logo. Vamos escrever assim, ó. Está contido na bola. Dá um espaço. Na bola de raio 1, centrada no 0, né? Quem? A bola de raio delta centrada em 0, cartesiano, a bola de raio delta centrada em 0, né? Só que a bola de raio delta centrada em 0 é delta vezes a bola de raio 1, né? Se você pegar todos os vetores de tamanho menor ou igual que 1 e multiplicar por delta, você vai ter todos os vetores de tamanho menor ou igual que delta, né? Então esse cara aqui é B de delta vezes a bola de raio 1 centrada em 0, cartesiana com delta vezes a bola de raio 1 centrada em 0, aqui no E e aqui no F, né? Isso aqui está contido na bola de raio 1 centrada em 0. Agora,
como a transformação é bilinear, esse delta ele sai, né? Então vai sair aqui delta ao quadrado e aqui vira 1, né? Vira a bola de raio 1, centrada no zero. Então tudo isso só dá continuidade. O que a gente está usando? A continuidade do B, e a gente pegou em específico a norma do máximo, né? Por que a gente pegou a norma do máximo? Porque a gente sabe a cara das bolas na norma do máximo. Então a norma do máximo, tomar o máximo da norma de A e o máximo o máximo entre a norma de A e a norma de B, permite que a gente saiba quem são as bolas. As bolas são os quadrados, né? Então a bola de raio delta é o quadrado, delta por delta. Okay? Então por isso que a gente está usando a norma do máximo para demonstrar isso daqui. Agora, esse argumento que a gente está usando, ele só pode ser usado porque se, quando eu digo que B é contínua, ela for contínua em alguma topologia que seja equivalente, em alguma norma que seja equivalente à norma do máximo, certo? Então, isso daqui não vale se essa função não for contínua para essa mesma topologia, né? A gente diz assim, a B é contínua de E cartesiano F em K, né? Mas como é que é a topologia aqui? Quem são as sequências que convergem e tal, né? Quando a gente fala de funções contínuas de um produto em algum lugar, normalmente a gente está falando da chamada topologia produto, que é aquela. É N, Fn converge para EF, quando é N converge para E e Fn converge para F, né? Então, se a continuidade dessa transformação for continuidade aqui com a topologia produto, então a gente pode usar a norma do máximo, certo? Porque a norma do máximo ela vai dar exatamente a topologia produto. Então a gente usou isso, que essa função ela é contínua com a chamada topologia produto aqui. A convergência é a mesma coisa que convergência coordenada a coordenada. Como a norma do máximo tem essa propriedade, essa função aqui ela é contínua, quando eu coloco aqui no produto, aquela norma do máximo da norma de E com a norma de F. Né? E agora que eu tenho uma norma, eu posso falar das bolas, né? E na norma do máximo eu conheço a cara das bolas. Então é muito fácil trabalhar com a norma do máximo, certo? Você poderia inclusive colocar aqui um A, aqui um B, e aí aqui ficava aqui A e aqui B, né? Então a gente conhece as bolas na norma do máximo. Esse é um motivo para ser fácil de trabalhar na norma do máximo, né? E aí agora, olha só, a gente pode pegar esse delta aí ao quadrado e passar ele dividindo, porque ele não é zero. É quase isso que está escrito aqui, né? Certo? Vamos calcular. O que acontece aqui é assim: se a gente calcular o B de AB, a gente pode fazer assim, ó. Norma. Deixa eu escrever de outra cor, porque o quadro é pequeno. Vocês me perdoem, eu fico usando um monte de cor. Mas é que o quadro é pequeno, eu não quero que as coisas se misturem, né? Mas eu vou calcular isso aqui, ó. B de AB dividido pela norma de A vezes a norma de B. Aí aqui, sempre que você divide alguma coisa, você tem que se preocupar. Mas e se for zero, né? Então, no caso de A e B serem zero, algum deles ser zero, isso aqui dá zero. Então, essa desigualdade, ela vale quando algum deles é zero. E quando nenhum dos dois é zero, aí sim eu posso fazer isso daqui, né? Quando você vai escrever uma demonstração com cuidado, aí tem que ficar se preocupando em explicar esses detalhes aí, né? Bom, de qualquer forma, esse carinha aqui, ele é igual
pela bilinearidade, AB de A dividido pela norma de A, B dividido pela norma de B. E agora sim, a gente está na bola, a gente está quase na bola de raio 1. Eu queria pegar o fecho dessa bola aí. Ai, que coisa mais chata. Ó, a gente tem duas opções aqui. Em vez de pegar a bola aberta, a gente pode pegar a bola fechada. Ou você pode dividir por 4 aqui. E botar 2 aqui e 2 aqui. Certo? Aí agora sim, esse vetor aqui, ele está dentro dessa bola, porque ele tem tamanho meio, né? Certo? A gente demonstrou foi isso daí. E aí o que acontece é que eu sei que a norma disso tudo aí aqui é menor ou igual que 1 sobre delta ao quadrado. Ou seja, está na bola de raio 1 sobre delta ao quadrado, né? E aí você passa esse 4 norma de A, norma de B para lá, né? E aí você vai ficar, no lugar desse M aqui, você vai ficar assim, 4 dividido por delta ao quadrado. Certo? Passando esse 4 para lá, aí você vai ter essa desigualdade, passando o AB para lá, aí você vai ter o AB. Então fica no final das contas essa coisa aqui. Ficou um pouco bagunçado e tudo multicolorido, mas o objetivo era mostrar que existe esse M. Então a gente mostrou que existe esse M. Eu queria só usar isso aqui rapidamente para fazer uma pequena observação que a gente vai precisar no curso. Mesma situação. A gente tem uma transformação bilinear e contínua, saindo de um produto de espaços normados e indo para cá. Então, olha só, esse quociente aqui, ele vai para zero quando V e W vão juntos para zero, né? Aqui embaixo eu coloquei a norma do máximo, né? Essa norma aqui é o máximo da norma de V e a norma de W, certo? O que acontece é o seguinte, a gente já viu, né, que se eu usar, ao invés dessa norma do máximo, eu usar uma outra norma que seja equivalente, isso aqui continua valendo, né? Então, na verdade, isso aqui vale para qualquer norma quando escrever aqui, quando a norma aqui no produto dá a topologia produto. Certo? Então, desde que eu tenha uma norma e que nessa norma convergir é o mesmo que convergir coordenada a coordenada, então isso aqui vale. Ok? Desde que a gente tenha isso. Convergência corresponde a convergência em cada coordenada. Então a gente pode usar essa norma aí. Dá na mesma. Certo? E aí, como é que a gente mostra isso daí, né? Bom, a gente meio que... Bom, a gente vai usar o que a gente fez no exemplo anterior. Na verdade, esse exemplo é uma continuação desse anterior aí. Mas a gente vai fazer assim, primeiro, eu não falei o que significa isso aqui convergir para zero quando V e W convergem para zero. Na verdade qualquer sequência Vn e Wn que você tomar indo para zero, isso aqui vai ser verdade. Pode ser pensado assim, né? A gente fala muito, V e W indo para zero.
Mas o que significa indo para zero, convergir quando esse aqui vai para zero? A gente nunca falou sobre isso, né? A gente falou sobre convergência de sequência, certo? Então, eu vou entender isso daqui como sendo qualquer que seja a sequência Vn, Wn, N indo para zero, isso daqui vai valer, certo? Bom, pelo que a gente fez agora há pouco, essa norma desse carinha aqui sobre... E aí, sem perda de generalidade, eu posso assumir que a norma é essa norma do máximo, né? E eu sei que isso daqui é menor ou igual que M. Esse carinha aqui em cima é menor ou igual que M vezes a norma de V vezes a norma de W. Certo? E aí, como esse cara aqui é a norma do máximo, isso aqui vai ser igual a M vezes o mínimo dessas duas ali. Certo? E o mínimo vai para zero quando elas vão para zero. Se o máximo vai para zero, o mínimo também vai para zero, né? E esse mínimo vai para zero. Nossa, ficou feio esse finalzinho, né? Escrevi muito grande aqui e ali não teve espaço. Perdão, mas o que a gente fez foi usar aqui em cima essa desigualdade que a gente mostrou agora há pouco, né? Certo? Então, esse negócio vai para zero. Qualquer que seja a norma que você colocar aqui no produto, desde que seja uma norma compatível com a topologia produto. Quer dizer, uma norma que quando você for ver o que converge e o que não converge, você vai ver que as coisas convergem quando elas convergem coordenada a coordenada. Certo? A princípio é cartesiano F, é um espaço vetorial, você podia botar um monte de norma aí, né? Se eles não tiverem dimensão finita, podia ser que tivessem normas não equivalentes, né? E esse resultado aqui ele só vale quando a norma que você colocar no produto for uma norma que dê a topologia produto, quer dizer, que a convergência seja convergência coordenada a coordenada. Eu acho que sobre espaço produto de espaços normados, é só isso aqui que eu queria falar.